Olá, pessoal! Esta é uma aula de introdução a vetores. É um assunto novo, mas é bem interessante. Sugiro que você acompanhe bem essa introdução para entender o porquê que a gente precisa usar, para que serve esse tipo de estrutura. Bom, vou começar aqui com o seguinte cenário. Imagine que o seu professor lhe pediu um programa para ler a nota de 4 alunos e imprimir a sua média. Esse aqui seria uma proposta de solução desse problema, não é? Hoje nós temos aqui a nota, a soma das notas, que é um acumulador, e a média. Ok? Vou fazer um for i recebe 0, i menor do que 4, i mais mais. Esse 4 é o número de alunos, tá? Vou fazer isso para 4 alunos somente, mas poderia ser para 40, para 30, né? Bastaria mudar aqui a quantidade de alunos. E aí eu estou imprimindo nota, primeiro i é 0, então 0 mais 1, 1 de 4, ok? Então no próximo i nós vamos ter a nota 2 de 4, nota 3 de 4 e nota 4 de 4. Bom, então vou pedir a nota para o usuário, ele vai me informar a nota aqui, e aí eu vou acumular essa nota na variável soma notas, ok? Ao término desse laço, eu posso calcular a média. A média nada mais é do que soma notas dividido por 4. Então, feito isso daqui, eu tenho a média, basta imprimir, então, o valor que está armazenado na minha variável média. Só que nesse momento, o seu professor pede para que você imprima também o número de alunos aprovados, sendo 7 a nota mínima para aprovação. Então, vamos fazer uma mudança aqui, né? Eu só coloquei as declarações aqui numa linha só, né? São 2 comandos, tá vendo? Para economizar aqui, porque eu não tenho espaço para mostrar o código todo. Então, continuo tendo aquele mesmo for, a leitura da nota, continuo acumulando as notas, ok? Só que, se a nota que eu acabei de ler for maior ou igual a 7, eu dou uma quantidade de aprovados mais, ou seja, eu vou incrementar em 1 o valor da minha variável quantidade de aprovados. Esta variável aqui é um contador, então eu estou contando quantos alunos foram aprovados, né? Então, sempre que uma nota lida for maior ou igual a 7, eu conto aqui a quantidade de aprovados. E aí eu imprimo a média, né? Calculo a média, imprimo a média e imprimo também o número de aprovados após o laço, ok? Bom, se o seu professor resolver mudar a fórmula mais uma vez, agora, para aprovar, para um aluno estar aprovado, ele precisa ter a nota maior ou igual à média de notas da turma. Então, você vai ter que calcular a média das notas da turma e, em seguida, ver quem está acima dessa média, para poder contar quantos alunos estão. E aí eu quero saber quais modificações que você faria no algoritmo para resolver esse problema. Para te facilitar, vou deixar aqui por alguns segundos esse algoritmo na tela. Se você quiser, você pode parar o vídeo também para tentar pensar nisso. Bom, para checar quantos alunos estão acima da média, então a quantidade de aprovados agora não vai ser alterado mais quando a nota for maior ou igual a 7. Eu só posso dar um mais no quantidade de aprovados quando a nota estiver acima da média, só que a média é calculada após essa estrutura de repetição. Então, neste ponto aqui que eu teria que ser capaz de comparar cada uma das notas informadas pelo usuário com a média da turma para fazer a alteração necessária. Vou dar 2 soluções aqui. A primeira solução é ler as notas novamente. Então, eu fiz algumas pequenas mudanças naquele programa, né? Eu criei aqui uma função, na verdade um procedimento imprima,
que ele faz exatamente o mesmo que o console WriteLine, tá? É porque não cabe neste espaço aqui eu colocar o comando console WriteLine, então eu substituí ele por um comando imprime. Eu teria feito esse procedimento, ok? Da mesma forma que aqui não cabe a leitura da nota nessa linha, então eu criei uma função leNota. Eu passo aqui só o número da nota, o 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Ela vai e dá o convert to double console readline e me retorna a nota lida, ok? Então isso daqui é uma função que você sabe fazer, se você precisar fazer, você sabe. Isso daqui também é um procedimento que você também sabe criar, ok? Bom, então temos aqui o nosso laço, mas você pode olhar que aqui também temos o nosso laço. O que foi feito então? Fizemos a leitura de todas as notas, acumulando aqui em soma notas, ok? E calculamos a média. Depois de calculada a média, nós pedimos todas as notas novamente para o usuário. Então, ele vai ter que digitar tudo de novo, uma a uma, e aí cada nota lida eu checo se ela é maior ou igual à média. E aí eu incremento o valor da quantidade de aprovados. No final, eu já consigo imprimir aqui quantos alunos foram aprovados, não é? Bom, note que nessa solução, se eu tenho 4 notas, eu vou ter que digitar o total de 8. Se eu tiver 30 notas, eu vou ter que digitar 60 notas, não é? E aí um dos problemas que você tem com essa solução é que o usuário não vai achar interessante, ele não vai gostar nem um pouco de ter que redigitar, né? Então essa solução não é uma solução boa, porque o seu usuário não vai gostar de digitar todas as notas novamente, ok? Do ponto de vista do programador, para mudar a quantidade de notas, basta você mudar, né, esse valor, né? Aqui você já conseguiria, ou seja, manter esse programa para um programador é fácil, mas ele realmente não é nem um pouco bom para o usuário. Solução 2. Nós podemos usar uma variável diferente para cada nota. Essa solução aqui, nós teríamos que declarar aqui 4 notas, fazer a leitura de cada uma dessas notas, uma leitura para cada uma das variáveis, vamos calcular a média, né? E aí nós vamos testar se a nota 1 for maior ou igual à média, quantidade de aprovados mais. Se a nota 2 for maior ou igual à média, incremento em 1 o valor da minha variável quantidade de aprovados. E assim sucessivamente, não é? Note que com este programa o seu usuário não precisa digitar 2 vezes, né, as notas. Então, para o teu usuário está tudo bem, né? Agora, para o programador, ele teve que declarar 4 variáveis, ler 4 variáveis e fazer 4 ifs. Se fossem 30 notas, teria que ser 30 variáveis declaradas, 30 comandos para leitura de nota e mais 30 comandos condicionais aqui para testar se a nota é maior ou igual à média. Definitivamente, o programador não vai gostar dessa solução. Por quê? Porque essa é uma solução de difícil manutenção. Então, para que servem os vetores? Os vetores resolvem exatamente esse tipo de problema que eu estou apresentando para você, que até então, com o conhecimento que a gente tinha, nós sugerimos 2 soluções que não são soluções boas, ok? A vantagem de usar vetores para esse tipo de problema é que com eles você não vai precisar de redigitar os valores, o usuário não vai ter que redigitar os valores e você continua podendo utilizar estruturas de repetição, ou seja, o seu código vai ser muito mais fácil de manter. Vetores são estruturas estáticas. Então, quando você declara um vetor em C#, ele vai continuar tendo aquele mesmo tamanho durante toda a execução do programa, tá? O tamanho do seu vetor é um tamanho fixo. E também é uma estrutura homogênea, ou seja, você vai declarar um vetor com determinado tipo, aquele vetor só vai aceitar valores daquele tipo, ok? Outra característica dos vetores é que eles permitem um acesso simples e direto aos dados. Então, é simples de usar e o acesso é direto, não é
demorado, não é algo que vai derrubar o desempenho do seu sistema. Quando que você deve usar vetores? Bom, você deve usar vetores quando, após a leitura dos dados, você tiver que voltar até eles e trabalhar individualmente com os valores lidos por algum motivo. Por exemplo, depois do usuário ter digitado as notas, você calcula a média e aí, então, de posse dessa média, você vai ter que voltar aos dados informados pelo usuário para checar quais são maiores ou iguais à média. Ok? Então, quando você tem que trabalhar com um dado que já foi lido, né, com um conjunto, você tem um conjunto de dados que você está lendo e depois você vai ter que voltar e trabalhar individualmente com esses valores, você deve utilizar vetores para isso. Na próxima aula, eu vou mostrar como declarar e como utilizar um vetor. Até lá!